Estamos vivendo os últimos dias da humanidade. O fim se aproxima de uma forma exponencial. As profecias foram ditas claramente pelo apóstolo João, citando no livro de Revelação. Nós podemos ver as profecias se cumprindo de uma maneira às vezes literal e às vezes simbólica. Cabe a nós, estudiosos, descobrirmos como elas se manifestam nos nossos dias. Então eu quero trazer para você hoje alguns sinais e algumas notícias que são importantes para que você veja o cumprimento dessas profecias. Fica atento, porque até o final desse vídeo eu vou mostrar alguns detalhes que você, estudioso da história ou da teologia bíblica, pode achar bastante interessante. Qual o recado que Jesus quis passar para as 7 igrejas? Simbolicamente falando, seria a 7ª igreja, aquela que representa o tempo do fim. Temos percebido acontecimentos muito estranhos, até mesmo dentro da Igreja Católica. E nós vamos analisar com calma e o que é que a Bíblia nos diz para termos referência e base bíblica acerca desses assuntos. Mas antes de continuar, não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal, compartilhar e também apertar o sininho para as notificações. Assim você ajuda a espalhar esse vídeo muito mais e a crescer o engajamento do nosso canal. Vamos entrar no assunto após a vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fatos Curiosos da Bíblia. Hoje nós vamos comentar acerca da 7ª igreja de Apocalipse e fazer algumas relações com acontecimentos atuais. A 7ª igreja é a última igreja da coletânea que foi escrita em Apocalipse de cartas endereçadas às igrejas na Ásia. Essa igreja tende a parecer bastante com a última igreja do final dos tempos. Por quê? Por várias características. Uma delas eu posso citar aqui para vocês agora. Todas as igrejas, se você prestar atenção, Jesus Cristo se apresenta como aquele que breve há de vir. Breve virei a ti. Breve me apresentarei a ti. Breve retornarei. Então sempre Jesus disse que vai vir de uma maneira inesperada. Então quando você chega na 7ª igreja, ou seja, na última igreja de Apocalipse, ele já diz que está às portas batendo para entrar, ou seja, ele já chegou. Então acreditamos que a 7ª igreja seja um arquetipo para referenciar o tempo final da igreja de Cristo. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, do verso 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Ele quis dizer aqui que a igreja atual, ela não é uma igreja decidida, não é uma igreja com princípios. É uma igreja que segue qualquer um. É aquela igreja que pega um pouquinho de cá e um pouquinho de lá. É uma igreja que não é fria e que também não é quente. Não se decide onde quer ficar. É aquela igreja que vai ter os seus membros e que também frequentam outras igrejas. Religiões espíritas. Religiões adversas ao cristianismo, que não acreditam apenas na Bíblia, mas acreditam em crendices, superstições, idolatrias e muito mais. É uma igreja que não tem firmeza. É uma igreja que duvida de tudo, que acredita em tudo e ao mesmo tempo em nada. Porém, se você perceber, a igreja de hoje nunca esteve tão rica. Se você parar para notar, grandes templos estão nascendo todos os dias. Eu não falo isso somente do cristianismo protestante, mas também de outros tipos de cristianismo. Hoje o capital está influenciando nas religiões de uma forma extraordinária. No verso 17, ele diz o seguinte:
Pois dizes, eu sou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus Cristo está afirmando aqui que a igreja se nomenclatura como rica e não precisa de ninguém, não precisa de coisa alguma. Mas ele diz que, por mais que a igreja esteja rica nesse período de tempo, olhe como é que ele coloca as características dela para o dia atual. Miserável, pobre, cega e nua. Essa é a visão que Cristo tem da igreja atual. Porque no passado, o apóstolo Pedro viu aquele homem aleijado na porta do templo e disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E o homem se levantou naquele momento e foi curado. Hoje está acontecendo o inverso. As igrejas têm prata e ouro, têm muita condição, mas não têm o poder de dizer: levanta e anda. Que foi o que Pedro fez. Nós estamos vendo a inversão de valores. Está acabando como o contrário daquilo que começou. Então Jesus dá um conselho aqui que a igreja deve comprar vestes de linho fino para cobrir a sua nudez. Isso tem um significado bíblico. E também diz que deve ungir os olhos com colírio para acabar com essa cegueira. Ou seja, a igreja atual é uma igreja nua, que não possui o linho fino do evangelho. A igreja atual é cega, porque não possui o colírio da salvação. Não enxergam o que está além desse mundo, através do conhecimento das Escrituras. Porque o príncipe desse mundo cegou as nações para que não vejam o evangelho. No verso 20, Jesus diz claramente: estou à porta e bato. E com todas essas características, nós percebemos que a igreja atual se encontra num quase coma espiritual. Mas já era esperado. O próprio Jesus disse que quando viesse o Filho do Homem à Terra, não acharia a fé nela. O amor se esfriaria de quase todos. Não haveria bondade. E o apóstolo Paulo deixa claro que uma marca da igreja no final dos tempos seria a apostasia, ou seja, o abandono da fé. Eu quero abrir um parêntese aqui para explicar o significado de Apocalipse. Se você for no grego, Apocalipse é a junção de duas palavras. Apo, que é para longe de, e licto, que significa sombra. Então, Apocalipse nada mais é do que para longe da sombra. Por isso que ele foi traduzido como revelação. Apocalipse conhecemos como revelation, ou seja, revelação. Esse é o verdadeiro significado do livro de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo ao seu servo João, para que ele transmitisse às igrejas. Então a apostasia traz esse significado, que a pessoa está indo para longe da verdade, ela se afasta da verdade. E por mais que tenhamos um grande número de igrejas nos nossos dias, elas estão muito longe da verdade. Você pode achar que metade estão longe. Ao meu ver, 99% estão longe. Ou seja, é difícil nos dias de hoje você encontrar uma igreja verdadeiramente bíblica. Eu sei que muitos que estão assistindo agora conhecem as profecias dos papas e que há rumores do anticristo vir de lá. O que eu quero mostrar aqui é a foto desse arcebispo, que é chamado Dom Vigano e é secretário-geral do governatorado do estado da cidade do Vaticano. Ele fez um vídeo de mais de 1 hora denunciando o Papa, cardeais e a instituição da igreja como um todo. Se você conferir no YouTube, você vai encontrar o vídeo completo. Ele diz que o Papa engana os fiéis. Ele mesmo diz que o Papa defende pecados, acoberta crimes, comete abusos e tudo isso dentro de 4 paredes. Até acusou o Papa de realizar rituais inventados, sem qualquer fundamento. Ele cita que os cardeais cometem atrocidades horríveis, usando ídolos pagãos antigos. Também disse
que o cardeal Godfrey Daniels acusa a máfia de São Galo de eleger o atual Papa, porque eles têm alguns princípios. O atual Papa, que é Francisco, é o primeiro Papa da Ordem dos Jesuítas na história do pontificado. E nós sabemos que os jesuítas não são somente uma organização religiosa, mas sim um exército que tem por finalidade acabar com o protestantismo na terra e estão dispostos a fazer qualquer medida, por mais drástica que ela seja. Nós vimos acontecimentos estranhos. Antes dele, a renúncia de um papa, e no mesmo dia dessa renúncia, caíram um raio, aliás, 2 raios, na Basílica de São Pedro, algo jamais visto, e ainda mais de forma simultânea. Nós sabemos que aquela catedral foi construída com pedras que vieram do Coliseu, e o Coliseu era usado para martirizar, sacrificar cristãos, como forma de espetáculo para a população. O Papa fez muitas declarações absurdas em público. Observe esse vídeo e você vai se assustar quando ele diz que a morte de Cristo é o fracasso de Deus. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Ele fala em espanhol, possível ver claramente quando ele disse que a morte de Cristo é o fracasso de Deus, o fracasso da cruz. Não só um vídeo, mas vários vídeos. Um outro vídeo muito estranho é quando ele cumprimenta algumas pessoas e estende a mão para elas, porém ele puxa a mão assim que elas querem beijá-la. Mas outros momentos ele deixa que a sua mão seja beijada, em algumas vezes com atitudes completamente insanas, até batendo nas mãos dos fiéis. O exorcista oficial do Vaticano, Padre Gabriele Amorth, já morreu. Mas quando ele era vivo, ele fez inúmeras declarações dizendo o seguinte, e você pode encontrar no YouTube e até no Google. Ele disse que o diabo mora no Vaticano e disse que o anticristo já mostra sinais de que está na Terra. Para quem não sabe, o Papa Negro é o líder supremo dos jesuítas, enquanto o Papa Branco é aquele que lidera a igreja como um todo. Porém, nós sabemos que todo jesuíta, por mais que seja papa, ele obedece ao Papa Negro, que é o líder da sua ordem, a Ordem dos Jesuítas. Esse é o novo Papa Negro, líder da Ordem da Companhia de Jesus, os Jesuítas, e que é latino-americano, assim como o Papa. Um pouco estranho isso. Para quem gosta dessas teorias e histórias conspiratórias, eu posso citar aqui as famosas profecias de São Malaquias, do livro Lignum Vitae, esse que você está vendo logo aqui ao lado. Esse livro, em algumas páginas, ele proferiu profecias sobre os últimos 112 papas, cada um recebendo uma espécie de lema, e esses lemas geralmente têm a ver com algo da vida desse papa. Por exemplo, João Paulo II recebeu o tema do trabalho do sol, porque ele nasceu e morreu durante um raro eclipse solar, exatamente no mesmo dia. Bento XVI, da glória das oliveiras, e um símbolo da ordem a que ele pertencia tinha as oliveiras. E o último da lista, que foi escrita por São Malaquias, é justamente o que ocupa o cargo hoje do Papa Francisco, que foi chamado de Pedro Romano, aquele que conduzirá a igreja em tempos turbulentos. E é exatamente o que está acontecendo. Muitos dizem que após ele, o próximo
não será propriamente um papa, mas um agente maligno que realizará os intentos do diabo na terra. Todas essas denúncias, atos estranhos, acontecimentos sobrenaturais, profecias, raios caindo, será mesmo que estamos chegando na reta final? Falta poucas décadas ou poucos anos? O Apocalipse também dá detalhes desses que eu acabei de falar para vocês, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Hoje ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Até os próximos vídeos.